Olá, hoje sábado 13 de janeiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 4. Depois pula para o 17, vai até o 19. Entra no capítulo 10 e vai até o versículo 1. Havia um homem de Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorá, filho de Afia, um benjaminita, homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima sobressaía a todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saul. E Cis disse a seu filho, Saul, toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada, e, ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse, este é o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel, na soleira da porta, e disse-lhe, peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul, sou eu mesmo o vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo, e amanhã de manhã te deixarei partir, depois de ter revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo, com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo, Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrará das mãos de seus inimigos que estão ao seu redor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, primeira leitura mostra o processo de eleição e unção de Saul por parte de Deus através de Samuel, para que ele fosse rei, governador do povo eleito. Trazendo para a nossa realidade, o que é que a gente aprende com a descrição dessa eleição e unção? A mesma condição para cada um de nós. Perceba que antes de receber a unção do Senhor por meio de Samuel, Saul, ele percorre um caminho. A primeira coisa que acontece é que o pai de Saul, Cis, o elege, o escolhe para uma missão. Qual é a missão? Encontrar as jumentas de Cis que desapareceram. Então, Saul, ele é eleito para uma missão aparentemente simples. Após a eleição, após o chamado,
ele corresponde ao chamado, se prepara e segue viagem. Procura as jumentas de Cis, ou seja, executa a missão em sua plenitude, percorre todos os possíveis lugares em que esse rebanho poderia estar. E o que é que acontece? Ele chega até a casa de Samuel. E chegando à casa de Samuel, o Senhor revela para Samuel que ele é o escolhido para governar Israel, o povo de Deus, o povo eleito. Então, Saul ele é eleito, ele é chamado pelo pai para o cumprimento de uma missão. E está no cumprimento da missão quando percebe que o chamado que Deus tinha para ele era muito maior. Então ele começa correspondendo o chamado pequeno. E na correspondência desse pequeno chamado, ele descobre um chamado muito maior por parte de Deus. Isso é o que Deus quer fazer conosco. Nós também somos eleitos, somos escolhidos. O Pai também tem um chamado para nós. O Pai tem um chamado específico para você. Quer te dar uma missão, ou várias missões que possam convergir para a missão maior. É preciso corresponder aos pequenos chamados que o Senhor nos faz, que o Pai nos faz ao longo do nosso viver. Para corresponder a esse chamado maior, para descobrir esse chamado maior que o Senhor tem para cada um de nós. Então você precisa dar passos, você precisa corresponder. Você que está participando da Lectio Divina, eu não tenho dúvida, você que está caminhando passos lentos ou passos rápidos, mas no entanto passos firmes, você que está dando passos firmes, você está correspondendo a esses pequenos chamados que o Pai tem te feito, para que você possa descobrir um chamado muito maior. E a esse chamado muito maior, preparado por essa correspondência aos chamados menores, você poder também corresponder. Saul, chamado para governar o povo eleito. Uma grande missão, acompanhado de uma grande bênção, a unção. O Senhor quer nos ungir para as responsabilidades que Ele nos confia e quer nos confiar. Precisamos ter a humildade de pedir essa unção. Colocar os nossos joelhos no chão, colocar as nossas mãos em posição de receber a graça e pedir: Senhor, unge-me para cumprir com os meus deveres. Unge-me, Senhor, para cumprir e corresponder aos chamados que Tu me fazes. Unge-me, Senhor. Concede-me a parresia, o entusiasmo, a alegria, a rigidez física, a rigidez moral, a mentalidade de servo, a virtude da fortaleza para que eu não venha a sucumbir, a virtude da fortaleza para que eu não permita a mim mesmo me tornar vítima da minha circunstância. A nossa circunstância é uma bênção, mas quantos de nós potencializamos as nossas fraquezas e nos tornamos vítimas das nossas circunstâncias? Ao invés de a gente enxergar como bênção, a gente enxerga como é trabalho demais, eu estou muito cansado, eu não dou conta. Diferente quando a gente abraça e ama a nossa circunstância. O Senhor vai nos concedendo a graça vai desenvolvendo em nós a virtude da fortaleza. Portanto, peçamos: unge-me, Senhor. Unge-me com a virtude da fortaleza. Desenvolve a virtude da fortaleza para que eu não seja vítima da minha circunstância, mas para que eu abrace e ame a minha circunstância. Para que eu possa corresponder aos pequenos chamados que Tu me faz, Senhor, em virtude de querer corresponder ao chamado muito maior que Tu tens para mim. É isso que a primeira leitura de hoje
vem nos ensinar. O evangelho de hoje, Marcos capítulo 2, versículos 13 a 17. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia a seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus lhes respondeu: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, aqui é a narração, a descrição do momento do chamado de São Mateus, evangelista, que ainda era Levi. Aos olhos dos homens, um homem desprezível, um traidor do seu povo. Era cobrador de impostos, servia a Roma. Roma que havia subjugado o povo eleito. Então, aos olhos dos homens, um homem desprezível, um pecador. Aos olhos de Deus, alguém em que Deus poderia tornar um homem novo, dar uma nova vida, e a partir de uma nova vida, um novo jeito de viver, e a partir de um novo jeito de viver, a realização e a construção de fato de um novo homem. Jesus transforma, a partir do seu olhar e do seu chamado, Levi em Mateus, em São Mateus. É isso que Jesus faz conosco. Jesus, ele vê o nosso coração. Jesus sabe naquele homem, Jesus sabe aquela mulher, aquele homem que nós podemos ser segundo o seu agir concreto. Então, muitas vezes, situações e pessoas serão colocadas como irrecuperáveis, não tem jeito, não tem condições. Jesus não trabalha assim, porque ele é onipotente. Tudo pode. Jesus tudo pode fazer. E ele, o Senhor, ele é especialista em transformar realidades. Não é diferente conosco. O Senhor quer nos transformar, quer nos dar uma nova vida, a partir do agir concreto do seu Espírito Santo em cada um de nós. Mas é preciso a coragem de, como Levi, se levantar e seguir a Jesus. Jesus não se prende às aparências. Jesus não se prende aos juízos de valores que os homens fazem. Ele é o justo juiz. E ele sabe no que pode nos transformar. Portanto, Jesus se senta à mesa com Levi e com vários outros pecadores. E o povo murmura. Os doutores da lei reclamam. E Jesus diz: olha, o médico, ele não vem para a pessoa saudável, sadia. O médico vem para os doentes. Todos nós somos doentes que precisamos de Jesus. Portanto, precisamos botar o nosso joelho no chão e dizer: sim, Jesus, cura minhas doenças. Cura minhas doenças físicas, mas cura minhas doenças espirituais.
Sou pecador. Sou pecador, Jesus, tenho pecados muitos e graves. Perdoa-me, Jesus, e transforma tudo que precisa ser transformado dentro de mim. Sim, Jesus, eu quero te seguir. Sem olhar para trás, eu quero te seguir. Sem ficar olhando quanto custa te seguir, eu quero te seguir. Sem potencializar as minhas fragilidades, mas muito pelo contrário, receber de ti a graça da fortaleza, da diligência, da generosidade. Quero vencer a mim mesmo, para todos os dias, Senhor, corresponder aos pequenos chamados que tu me fazes, com o objetivo de corresponder ao chamado maior, que é ser inteiramente teu, aonde eu estiver. Ajuda-me, Jesus, eu sou pecador. Se eu não cuidar, eu vou me fazer de vítima da minha circunstância. Vou reclamar os meus direitos, mas Jesus, quem te segue e olha para trás, não é digno de te seguir. Portanto, ajudai-me, Senhor. Eu não quero reclamar os meus direitos. O meu direito como discípulo de Cristo é o de não ter direito algum. Não quero ser senhor de mim mesmo. Tu és o Senhor, Jesus. Não quero governar a mim mesmo. Tu és o Rei, a autoridade maior. O domínio da minha vida, eu quero entregar a ti, Jesus. E se eu não tenho coragem de assim fazer, Jesus, concede-me a graça da coragem. De renunciar às minhas vontades, aos meus desejos, aos meus quereres, para corresponder a esse querer maior que tu tens para mim. Ser inteiramente teu. Sendo esposo, ser inteiramente teu. Sendo pai, ser inteiramente teu. Sendo oficial da Marinha, ser inteiramente teu. Sendo advogado, ser inteiramente teu. Sendo consagrado de uma comunidade, católico, ser inteiramente teu. E quando falo da minha circunstância, falo da tua. Que você possa fazer essa oração, fazer a sua oração, depondo diante de Deus todas as tuas circunstâncias. E no ato de coragem dizer, sim, Senhor, se queres, eu quero. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Não esquece, o Senhor não vê as aparências. Ele vê o teu coração. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.